cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Não importa a situação. O Senhor, Ele sempre cuida de nós. O Senhor, Ele sempre cuida de cada um. O Senhor, Ele sempre está cuidando. Este louvor nos fala que Ele sempre velará por ti. Ele sempre velará por nós. Nós temos que crer que o Senhor, Ele sempre está trabalhando nas nossas vidas, que o Senhor, Ele sempre está trabalhando na vida dos seus. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. No livro de João capítulo 5, glória a Deus, João capítulo 5, glória a Jesus, versículo 1 nos fala, glória a Deus, nos fala assim, glória a Jesus. João capítulo 5, versículo 1 nos fala assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém aproximou a porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermo, cego, coxo e paralítico, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, se sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora que nós estamos na tua presença, te pedindo a tua graça, a tua misericórdia. Meu Deus, estende as tuas mãos, Senhor, fala, meu Pai, aos nossos corações, aos corações dos teus filhos que vão ouvir a tua palavra, meu Pai. Meu Deus, aqueles, meu Pai amado, até onde as nossas vozes alcançar, meu Deus. Meu Deus, fala ao coração. Aqueles que ainda vão ouvir depois, meu Pai, continua falando, meu Pai. Ó Deus, entra com providência, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, aqui nesta passagem que nós lemos
nos mostra de um homem, nos mostra aqui que Jesus, quando ele entrava naquela cidade, quando Jesus ele entrava na cidade, quando Jesus ia passando ali pela cidade, entrando ali dentro da cidade, Jesus passou num local que havia um tanque ali cheio d'água. E a Bíblia aqui onde nós lemos fala que aquele tanque, arrodeado daquele tanque, havia muitos enfermos, havia paralítico, havia cego, havia vários tipos de enfermo ali, havia muitos enfermos. A Bíblia aqui nos mostra que quando aqueles enfermos, quando tinha alguém enfermo, ele ia para a beira daquele tanque, ou era colocado por alguém na beira daquele tanque, naquele lugar. Meus amados, a Bíblia nos mostra que quando Jesus ele chegou na beira daquele tanque, ele viu aquele moço ali deitado em uma cama. Aquele moço ali deitado, ele já havia muito tempo que estava enfermo, que era paralítico. A Bíblia nos mostra que Jesus ele pergunta para aquele moço se ele quer ficar são. A Bíblia nos mostra que Jesus ele pergunta: tu queres ficar são? Glória a Deus. E a Bíblia nos mostra que aquele moço ele fala com Jesus e fala: Senhor, não tem um homem, não tem alguém, não tem ninguém que quando o anjo desce e mexe nas águas, movimenta as águas, me coloque dentro do tanque, mas antes de mim entra alguém. Meus amados, a Bíblia nos mostra aqui que Jesus ele pergunta para aquele moço se ele quer ficar são. O interessante é que na beira daquele tanque havia muitos enfermos, mas Jesus pergunta para aquele moço: você quer ficar são? E os outros? Por que Jesus não quer? Meus amados, o que nos chama também a atenção também é que já escutei muitos pregadores pregando esta passagem e eles falando que ali naquele tanque não descia o anjo e mexia as águas. Já escutei pregadores falar isto. Aqui a nossa Bíblia nos mostra que aquele homem, ele falava que quando o anjo descia e movimentava as águas, não tinha ninguém que colocasse ele nas águas. Agora, o que nos chama a atenção é que alguns estudiosos falam que não era um anjo que mexia as águas, eram as portas ali, algumas comportas que eram abertas na cidade, e quando elas se abriam, quando abria aquelas comportas, as águas daquele tanque ali se mexia, se movimentava. Agora, irmão, o interessante é que, vendo aqui os estudiosos falam que era quando se abria alguma comporta que tinha
ali na cidade. E quando se abria a comporta, aquela água do tanque vinha se mexer, porque acredito que os estudiosos falam, pelo que eles falam, é que descia água e balançava aquele tanque. Agora, meus amados, o que também me chama a atenção é que só se abria as comportas uma vez no ano, ou de tempos em tempo. E aqui também nos chama a atenção uma coisa, é que aquele moço, ele respondia para Jesus, que quando o anjo movimentava as águas, alguém descia antes dele. Ou seja, alguma coisa acontecia. Se era aberto com porta e aquela água se balançava, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: alguma coisa acontecia. Porque se aquele moço já vivia ali na beira daquele tanque há alguns tempos, e ele falou para Jesus que todas as vezes que a água era movimentada pelo anjo, ninguém colocava ele lá, mas sempre ia alguém primeiro. Se ele falou com Jesus, respondeu para Jesus desta forma, que alguém descia primeiro, porque ele via algo acontecer. Porque ele via algo acontecer. Se as comportas se abriam, se era aberto e movimentava as águas, se o anjo descia, mas algo acontecia. Porque se não acontecesse, aquele moço não falava para Jesus que todas as vezes que o anjo descia, alguém descia primeiro, mas ninguém colocava ele no tanque. Alguém descia primeiro do que ele. Ou seja, ele nunca conseguia ser curado, porque toda vez que a água era movimentada, só o primeiro que descia é quem era curado. Era só o primeiro que descia dentro do tanque que era curado. Ou seja, alguma coisa acontecia. Alguma coisa acontecia, porque aquele moço, ele falou com Jesus que toda vez que a água era movimentada, sempre alguém descia primeiro. Sempre alguém descia primeiro do que ele. Ou seja, ele via alguém descer e o milagre acontecer. Ele via alguém descer e o milagre acontecer. Porque senão ele ia falar para Jesus: olha, Senhor, o anjo vem, movimenta as águas, a água é movimentada e eu vejo o povo descer, eu vejo sempre pessoas descer primeiro do que eu não consigo descer, mas também não vejo nada acontecer. Ele não falou dessa forma, ele só falou para Jesus: ó Senhor, sempre que o anjo desce e movimenta as águas, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque, mas vai alguém primeiro do que eu e desce primeiro do que eu. Aí Jesus olha para ele e fala:
fala assim: disse-lhe Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus amados, eu não sei qual que é a sua situação, eu não sei qual que é o seu problema, eu só sei de uma coisa: o mesmo Deus, o mesmo Jesus que falou com aquele moço, toma a tua cama e anda, é o mesmo Jesus que nós servimos hoje. É o mesmo Jesus que nós o adoramos hoje. É o mesmo Jesus que eu estou pregando hoje. É o mesmo Jesus que eu estou falando nesta noite. Que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele faz na vida dos seus. E a Bíblia nos mostra que Ele fala para aquele moço: levanta-te, toma a tua cama e anda. Meus amados, eu não sei qual que é a sua situação, eu só sei de uma coisa: toma posse da tua vitória, toma posse da tua vitória, porque o mesmo Jesus daquele dia que falou com aquele moço é o mesmo Jesus de hoje, é o mesmo Jesus de hoje. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Creia que o Senhor, Ele é na tua vida. Creia que o Senhor, Ele está pronto para te dar a vitória. Creia que o Senhor, Ele é contigo. Creia que o Senhor, Ele vai te ajudar. Toma a tua cama e anda. Glória a Deus. No versículo 9 nos fala assim: logo aquele homem ficou são. Logo aquele homem ficou são. Sabe por quê que aquele homem ficou são? Porque quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, ele só falou para Jesus que ninguém colocava ele dentro do tanque. Mas ele acreditava, ele creu na vitória, ele acreditou em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Quando Jesus falou assim: levanta-te, toma a tua cama e anda, logo aquele homem ficou são. Ou seja, acredito que ele já se levantou, ele creu, porque Jesus, ele tudo poderia fazer. Jesus poderia curar todos aqueles que estavam na beira do tanque. Mas Jesus perguntou para aquele moço: você quer ficar são? Tu quer ficar são? Ou seja, Jesus sabia que aquele moço, ele cria num Deus, ele confiava em Jesus, ele creu em Jesus, porque é tanto que quando Jesus pergunta para ele se ele quer ficar são, olha como que ele responde: ó enfermo, respondeu-lhe: Senhor, não tem homem. Ou seja, ele respondeu para Jesus: Senhor. Como Senhor? Ele falou com Jesus
Senhor, não tem ninguém que me coloque no tanque. Ou seja, ele sabia que Jesus era Senhor. Ele sabia que Jesus poderia fazer. Ele sabia que Jesus poderia curar. Ele creu no nosso Jesus. Ele acreditou que Jesus ia curá-lo. E quando Jesus falou para ele: toma a tua cama e anda, logo ele se levantou. Aleluia, glória a Deus. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Olha, naquele dia era sábado. E para o judeu não se podia trabalhar no sábado. Para o judeu não se podia trabalhar no sábado. E Jesus falou para aquele moço: toma a tua cama e anda. Aí agora aquele moço pega a sua cama e vai embora. Aquele moço pega a sua cama e vai embora. Ou seja, agora ele começa a trabalhar, porque ele começa a carregar a sua cama. Ele começa a trabalhar. Só que o judeu não trabalhava no sábado. O judeu, para eles, não podia trabalhar no sábado. Eles tinham que guardar o sábado, e ainda guarda hoje. Mas Jesus, ele veio para quebrar isto. Jesus, ele veio para quebrar isto. Jesus, ele veio, foi para quebrar muitas coisas ele veio para transformar as nossas vidas. Jesus, ele veio para transformar as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Aí agora aquele moço começa a trabalhar no sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. É sábado, não te é lícito a carregar esta cama. Agora o judeu começa a julgar aquele homem, porque ele estava carregando a cama, que Jesus chega para ele e fala assim: tu queres ser curado? Toma a tua cama e anda. Ou seja, você vai ser curado, mas não é para você deixar a sua cama aqui, é para você levar embora. Não é para você deixar isso aqui, porque se você deixar isso aqui, quem sabe aquela cama ali já estava muito velha, ia se tornar ali como um lixo. Aí Jesus fala assim: toma a tua cama e anda, leva ela embora, tira daqui. E agora aquele moço vai embora. Ele respondeu: aqueles que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Ou seja, se ele teve poder para me curar, e ele fala para mim: leva a cama embora, por que eu vou deixar lá? Por que eu vou desobedecer a ele? Se ele me curou, se ele teve poder para me curar, aí ele fala assim: pegue a sua cama e leve embora. Se aquela cama estava velha ou estava nova, se ele
usar ela ou não, se ele ia jogar em outro lugar, no lugar certo, ou se ele ia continuar usando, eu não sei, mas o próprio Jesus falou: toma a tua cama e anda. Ou seja, não importa se era sábado, não importa se o judeu guardava o sábado, mas o nosso Jesus, ele veio para quebrar, ele veio para transformar, ele veio para libertar. E ele libertou aquele moço daquela enfermidade. E ele, libertando o moço da enfermidade, ele falou assim: olha, você agora tem que levar embora, não pode deixar aqui, tem que levar embora. E ele obedeceu. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que foram curado não sabia quem era Jesus. Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Agora aqui me chama a atenção, como já falei, aquele homem, quando Jesus falou assim: tu quer ser curado? Ele fala: Senhor, não tem quem me coloque nas águas. Se agora aqui mais para frente, nós lemos que aquele homem não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, mas ele respondeu: Senhor, porque ele sabia, ele viu, quem sabe, que ali naquele momento chegou um homem diferente, chegou alguém diferente que ia fazer algo por ele, chegou alguém diferente que ia transformar a vida dele. Quem sabe naquele momento ele já percebeu e ele responde: Senhor, não tem quem me coloque dentro do tanque, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. Aí Jesus fala: Kelly, pega a tua cama, levanta-te, pega a tua cama e anda. Ou seja, ele ficou são a partir daquele momento, porque Jesus sabia, Jesus, ele tinha vindo a um propósito. Aí no versículo 14, ele nos fala assim: depois Jesus entrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aí ele se encontra com aquele moço e fala isto: eis que já está são, não peque mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Aí no versículo 15 fala assim: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. A partir daquele momento, aquele povo começou a ver que foi Jesus que tinha curado aquele moço. Meus amados, o mesmo Jesus que curou aquele moço é o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo Jesus que está nas nossas vidas. É o mesmo Jesus que trabalha ao nosso favor. É o mesmo Jesus que liberta, é o mesmo Jesus que cura, é o mesmo Jesus
que resolve problema. É o mesmo Jesus. Creia tão somente que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é em nossas vidas, e Ele vai trabalhar, Ele vai resolver o teu problema, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar força a continuar nesta caminhada, ainda que as lutas venham, ainda que a dificuldade venha, creia tão somente que o Senhor, Ele é maior na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, aqueles que ouviram e vai continuar ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e fale aos vossos corações, e querer nos visitar, venha aqui na Rua do Sabiá da Cantareira, número 56, bairro Vila Airosa. O ministério é a palavra que alimenta a alma. Assembleia de Deus, a palavra que alimenta a alma. Eu creio que Deus, Ele tem uma palavra ao teu coração. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.